Olá a todos, vamos dar continuidade aos nossos vídeos aqui no canal Pecuária em 30 Minutos, com o artigo comentado, que é uma parceria que a gente faz junto com a revista Pecuária Sul. Neste mês, nessa edição desse nosso vídeo aqui, nós vamos falar, continuar falando sobre desenvolvimento de novilhas e alguns aspectos relacionados a isso, estratégias, possibilidades de utilizações, algumas ferramentas, e o vídeo vai apresentar alguns detalhes, até aprofundar alguma coisa, do artigo que foi publicado na edição 18 da revista Pecuária Sul, aqui está a capa dela. Então, vamos falar sobre estratégias, muito possivelmente trazendo algumas possibilidades para reduzir a idade ao acasalamento, né? Puxar mais a precocidade das nossas novilhas. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à Revista Pecuária Sul pela parceria, à Universidade Federal de Pelotas, ao Grupo Elo, Elo Team do NUPEC. Então, a nossa agenda aqui, o que eu vou mostrar e apresentar, eu vou falar, relembrar um pouco, já no outro vídeo já tinha comentado sobre a importância da antecipação na puberdade em novilhas de corte, algumas estratégias nutricionais, pelo menos os princípios relacionados às estratégias nutricionais e também princípios relacionados às estratégias hormonais, já que em muitos locais aqui, no Rio Grande do Sul, a gente trabalha alguma coisa com estratégias hormonais, no centro-oeste do país está cada vez mais se trabalhando com as precocinhas na raça Nelore, e também em outros países, como os Estados Unidos, eles também trabalham com algumas utilizações de hormônios para sincronização de cio e indução da puberdade. E no final, eu vou também apresentar os dados de um artigo científico recentemente publicado pela nossa equipe, e aí fazer no final umas considerações, ok? Então, retomando, né, a importância da antecipação da puberdade para uma novilha de corte. Então a gente já sabe, e é bem comprovado, e é bem importante, que ela aumenta a fertilidade durante o acasalamento. Então aquelas novilhas que entram no período de acasalamento já púberes vão ser mais férteis, vão conceber mais, vão ter uma taxa de gestação, prenhez maior, vão conceber mais cedo, e isso é muito importante quando a gente considera que essas novilhas de hoje, deste ano, por exemplo, serão as primíparas do ano que vem. Concebendo mais cedo, nós temos condições de melhor controlar e manejar no ano seguinte para que elas não, já que o ano vai ser bem desafiador para elas, elas vão continuar a crescer, elas precisarão de mais nutrientes, de um manejo mais ah, aprimorado, digamos assim, então elas vão parir mais cedo e isso acaba refletindo tanto depois na reconcepção delas no ano seguinte, como até mesmo no desmame de animais, dos seus terneiros, que serão mais pesados. Então, para demonstrar isso, um trabalho também desse grupo que nós trabalhamos juntos, demonstrou que as novilhas púbreas aqui em laranja, quando elas já estão púbreas no início do acasalamento, elas depois, no ano seguinte, vão ter a sua aparição antecipada, elas vão parir mais cedo das que não estavam públicas. Por exemplo, aqui embaixo nas as semanas de parição. Então, aí pela um mês, né, quarta semana, metade das novilhas que não estavam públicas pariram, contra mais de 80% das novilhas que já estavam públicas. Então, 80% já parindo no primeiro mês de parição, o que é excelente, até para controle e depois os resultados quando elas já primíparas e de uma idade mais precoce. Então, estratégias nutricionais. Tem diversas estratégias que podem ser utilizadas, diversos suplementos. ahm, Isso a gente tem que fazer de acordo, ou pensar de acordo com que as possibilidades que se tem no ano específico. Às vezes, uma determinada dieta, um determinado suplemento está mais em conta do que outros. A região também é algo bem importante para se considerar, já que às vezes numa determinada região tem uma oferta com um preço melhor para determinados nutrientes ou suplementos. Lembrando que é bem importante isso aqui, que o nosso alvo, principalmente considerando novilhas Bos-Taurus, né? Aberdeen Angus, Hereford, Devon, as raças taurinas de uma forma geral, né?
O nosso alvo tem que ser em torno de 60 a 65% do peso adulto, como eu demonstrei no vídeo anterior. Isso, mais ou menos, num exemplo de novilhas Angus e Hereford, dá em torno de 270 até 300 quilos. A partir daí, então, a gente começa a pensar ou determinar que as novilhas já estejam púberes. É o nosso alvo, onde a gente quer chegar. Também não trabalho desse grupo, porém, aqui já são novilhas com, eles chamam de brangos, mas seria em torno aí do que a gente chama de ultra black, são novilhas com influência de Brahman ou de gado zebu, né, em torno de um quarto. Eles demonstraram que talvez fosse um pouquinho a mais esse peso alvo, assim, esse peso à puberdade. Então, mas porém, aqui a gente pode determinar que, independente do peso alvo, enfim, quanto mais desenvolvida a novilha, no sentido de estar mais próxima do peso adulto, melhores são os resultados, o que é relativamente esperado. Por exemplo, no grupo onde elas estavam com 72% do peso adulto, 100% já estavam na puberdade no início do acasalamento e praticamente 90% de taxa de gestação. Já no grupo estava com 64%, mas lembrando que eram animais com influência zebuína, né? 30% tinham atingido a puberdade e 70% a gestação. Então, aqui demonstra que a nutrição, a condição nutricional no desenvolvimento da novilha é fundamental. Então, mais uma vez, chamar atenção para que as novilhas apresentem uma boa porcentagem do peso adulto no início do acasalamento. Isso tem que ser uma diretriz que a gente tem que perseguir. Para isso, tem vários trabalhos que demonstram ou sugerem possibilidades relacionadas à suplementação. Se a gente considerar no Rio Grande do Sul o desmame aí por volta do mês de abril, maio, talvez um pouco até mais antecipado, dependendo das condições forrageiras, que é muito semelhante com que em alguns locais, em outros países, por exemplo, aqui na Flórida, nos Estados Unidos, eles apresentam, bem semelhante às nossas condições aqui, ou seja, base alimentar forragem, pode-se pensar durante os próximos meses, 6 meses, a partir do desmame, uma suplementação, principalmente em forragens de média, baixa qualidade, ou seja, muitas vezes propriedades que não trabalham com passagem de inverno ou trabalham não sendo os animais na recria como os principais que vão utilizar a forragem de inverno, então trabalhar com suplementações. Em torno de 1 a 25 a 1,8% do peso vivo de suplementação. Tem vários trabalhos demonstrando isso, com diversos tipos de suplementação, diversos tipos ou possibilidades, até com coprodutos, que é algo que a gente tem que começar a considerar aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, até por questões de valor, né, de preço. Então, mais ou menos o custo aproximado, mais ou menos, seria em torno de R$ 600 durante o período de recria, para se atingir um resultado acima de 70% de gestação no período de acasalamento. Esse valor, esse resultado, ele é muito dependente do ano, né? Esse, se eu não me engano, era na recria deste ano que eu fiz essa atualização. Então, para o ano que vem, provavelmente vai sofrer um ajuste. E como eu falei, a ideia como técnico, quem está pensando na recria para animais mais jovens, tem que buscar alternativas, obviamente, mais acessíveis. E também ver o valor dos animais e compatibilizar com o valor da suplementação ou do investimento em suplementação. Estratégias hormonais. O ideal seria sempre, como se faz em muitos casos, em fazendas aqui que trabalham com novilhas mais precoces, direcionando a puberdade cada vez mais cedo, o ideal é buscar um ajuste entre nutrição e também um auxílio na parte hormonal, principalmente até considerando alguma raça que tenha precocidade mais baixa ou, por exemplo, uma influência de gado zebuíno com as raças sintéticas, Brangos, Braford, aí talvez considerar mais ainda a questão da utilização de estratégias hormonais, já que as raças zebuínas tendem a ser ou apresentar uma puberdade um pouco mais tardia. Então, aqui é só para graficamente demonstrar o papel da utilização de progestágenos, né, da progesterona, que na indução do ciclo estral.
Aqui são os dias embaixo, né, e a concentração do LH. O que se busca muitas vezes aqui na utilização da progesterona é esse bloqueio do pulso de LH. Durante esse período, os folículos vão crescendo. Claro que aqui tem uma série de outros detalhes e aspectos relacionados à sincronização dessa onda ou não, dependendo do protocolo. Que tipos de outros hormônios vão ser utilizados para isso, que vão interferir muitas vezes positivamente nessa resposta à puberdade das novilhas. Mas aqui é só para graficamente demonstrar que a progesterona bloqueia a liberação desse LH. Aqui nesse exemplo, é por 8 dias, por exemplo. Quando se retira essa influência da progesterona, por exemplo, um pessarno intravaginal, o LH pode ocorrer assim a sua liberação episódica, como a gente chama, num determinado momento ele dá o pico e ocorre a ovulação, ou seja, é um processo que acaba induzindo a puberdade. Não vou falar de fertilidade nesse aspecto, mas auxilia bastante nesse, considerando também a condição nutricional dos animais, que é o que eu coloquei aqui, ó. Então sempre a gente tem que considerar animais pelo menos 60% do peso adulto ou mais, o que dá mais ou menos também numa escala de condição corporal acima de 13,5, em escala de 1 a 5. Então, buscar animais que tenham condições de responder a questão de indução hormonal, de utilização, nesse caso, de progesterona, que tem condições nutricionais para fazer essa resposta. O custo é variável, eu coloquei 25 a 30 reais por novilha, depende muito até se vai utilizar outros hormônios, que tipo de hormônio, mercado que varia, tem essa variação no valor, mas basicamente para ter uma noção que gira em torno desse custo, essa indução com progesterona. A taxa de concepção pode ser de 70% até mais, aí já considerando um protocolo, fica um custo em torno aí de 43, R$ 51. Enfim, são possibilidades, e como eu falei, eu acredito muito e tem que se utilizar as duas coisas em conjunto, não se dá para se considerar a utilização de protocolos hormonais para indução da puberdade e ter resultados reprodutivos sem considerar a capacidade e a condição nutricional dos animais, não só no momento do período de acasalamento, como dali em diante os animais continuarem ganhando peso. Não esquecendo que as novilhas estão num processo de desenvolvimento, de crescimento, até pela idade, e tem que ajustar a condição ambiental para que elas não só respondam ao protocolo, mas possam emprenhar e manter a gestação. Com isso, bem recentemente nós publicamos um artigo considerando 12 anos de trabalhos, com dados de 12 anos de trabalhos em ambiente muito semelhante ao nosso no Rio Grande do Sul, com um tipo de animal, aqui nesse caso, influenciado por bosíndicos, no caso Brahman, que dá um Brangus, um quarto mais ou menos, né? E numa condição de forragem muito semelhante a nós também, que é o páspalo, né? Que é a nossa grama forquilha. Então, eu optei por trazer os dados desse trabalho, porque ele considera a questão nutricional, novilhas a pasto com suplementação durante a recria e a utilização de protocolos conjuntamente. Aqui nesse caso, o peso médio, esse conjunto de dados, que foram mais de 1.200 novilhas, esse conjunto de dados, a média do peso delas no início do acasalamento era de 295 quilos de peso vivo. Com isso, nós fizemos montamos dois grupos, um acima desse peso, que daria em torno de 64% do peso adulto, e um abaixo desse peso, que dá em torno de 54. Ou seja, realmente eram animais que teoricamente não deveriam ou teriam que se pensar melhorar essa condição nutricional para incrementar os resultados durante o período de acasalamento. Então, 295 era a média do peso vivo no início do acasalamento, um grupo acima e outro grupo abaixo. Ainda, durante esses anos, foi utilizados de forma homogênea, dependente de peso, enfim, dos animais, um protocolo de sincronização de cio
O manejo reprodutivo era assim, depois dos 100 dias de recria, ah, nos últimos 100 dias de recria, melhor dizendo. Então, era o protocolo utilizado, como era nos Estados Unidos, não se utiliza lá estradiol, benzoato estradiol, ciperonato estradiol, então basicamente é Ovsync com progesterona, aqui no caso era o Cider, né? Então, utilizando o GNRH no dia zero com um implante de Cider, 10 dias depois, retirada de prostaglandina, observação de cio, e as que não apresentavam cio, GNRH mais inseminação artificial. Depois, um repasse com touro. Só eu não vou, até vou mostrar aqui o slide melhor, que mostra tudo isso aqui, ó, porque entre o dia 10 e o dia 12 se fazia observação de cio e com esses dispositivos para detecção de cio, né? O Estrotec, onde aqui era quando ele era colado no animal, se apresentava dessa maneira. Depois, conforme ele ia aceitando, a novilha vai aceitando a monta, chega a ficar totalmente sem tinta, que é o animal quando está em cio. E quando era observado assim, se fazia inseminação artificial, sem, depois, se as que não apresentavam, se fazia então a inseminação em tempo fixo. Só um detalhe, eu não vou entrar em assim, comparando o protocolo em si, porque eu sei que teve, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem condição de fazer protocolos mais baratos e também com uma fertilidade potencialmente melhor, mas o importante é considerar que esse manejo reprodutivo foi realizado com todos os animais, acima ou abaixo do peso, enfim, de uma forma homogênea. Então, no final, ficou concebido esse fatorial, né? Esses dois grupos acima da média, sincronizados e não sincronizados, acima da média do peso vivo, e dois grupos abaixo da média do peso vivo, sincronizado e não sincronizado. Basicamente, para ver o efeito da utilização da sincronização, particularmente, acho que olhando para o efeito da indução ali com a progesterona, em animais que já estavam acima do peso, provavelmente já púberes, e animais abaixo do peso, provavelmente ainda não púberes. Então, esse efeito, esse ajuda, esse empurrão, vamos dizer assim, positivo a favor da puberdade e das respostas reprodutivas em novilhos de corte. Então, os principais resultados aqui. Como pode ser visto aqui nessa tabela, são os animais que, em azul, os animais que não foram sincronizados, e em laranja, os animais que foram sincronizados. Sendo que, nessa duas primeiras colunas, os animais que eram leves, abaixo de 190 295 no início do acasalamento, e nas duas últimas, os animais mais pesados. Então, aqui o desempenho deles, né, durante o período, durante a recria, durante o acasalamento todo, não tendo diferença, por exemplo, foi tudo muito próximo, o ganho de peso muito próximo, não teve diferença na questão de desempenho. Animais consumindo basicamente a mesma dieta, variando ali em torno de 1,5%, 1,8% peso vivo, acho que faltou comentar isso. Da mesma forma que aí separando só os animais no azul que não foram sincronizados e em laranja os animais que foram sincronizados, nesses dois grupos aí no geral, só considerando o efeito da utilização dos protocolos, na verdade, pré-utilização dos protocolos, a performance deles foi similar, então em termos de peso, em termos de ganho de peso, tudo igual. Aí, considerando agora o efeito do peso em si, no início do acasalamento, aqui sim, considerando isto, aí aconteceu esse efeito do peso do animal no início do acasalamento, ou seja, animais acima, em laranja, ou abaixo da média, respondendo diferentemente, de formas diferentes durante o período de recria e no acasalamento. Por exemplo, no início do acasalamento, a média dos animais abaixo de 295 era 273 quilos, né? E os acima 321. E essa diferença aqui faz grande sentido e tem grande efeito depois nas respostas reprodutivas, como vocês vão ver em seguida. E isso ainda, esse efeito no início do acasalamento permanece até o final do acasalamento com essa diferença. O ganho de peso
é, foi diferente, né? Então, principalmente no período total, lá desde o desmame até o final do acasalamento, mas durante o acasalamento, que as novilhas acabaram tendo o mesmo desempenho, mesmo o ganho de peso bem similar. Isso é um aspecto importante a considerar. No geral, aí agora considerando já o desempenho reprodutivo, aqui são os quatro grupos que nós dividimos, né, de acordo com o peso no início do acasalamento e se foi ou não sincronizada, sendo que as sincronizadas em laranja e as não sincronizadas em azul, ah, vários resultados que a gente já imaginava. Por exemplo, as novilhas que estavam púberes no início do acasalamento, as que tinham maior puberdade, uma maior frequência de puberdade, foram as novilhas acima do peso, então acima de 295, e também foram sincronizadas. Ah, o peso e isso é bem interessante. Estar acima do peso, estar no peso ideal, acabou meio que contrabalanceando, assim, equilibrando as novilhas que não foram sincronizadas, mas tinham peso legal, peso ideal, com as novilhas que não tinham peso ideal, mas elas foram sincronizadas. Então, um certo efeito aí da indução, enfim, do protocolo de sincronização. E quando as novilhas não tinham peso e também não foram sincronizadas, foi o pior resultado, 31% de novilhas púberes. Depois, mais ou menos, os resultados vão se repetindo, não se detectando diferença estatística aqui na questão da aparição, de perdas embrionárias. E aí nós só vamos enxergar uma tendência lá no final do resultado, que é sobre a distribuição dos partos, que eu falei lá no início do vídeo, que isso é importante para depois a recuperação da primípara. Quanto mais cedo ela parir, ela vai se recuperar, vai ter um resultado melhor reprodutivamente, inclusive produzindo terneiros mais pesados. E aí nós vimos que houve um efeito bem importante aqui do peso dos animais mais pesados aqui, mesmo que não tenham sido sincronizados, e da sincronização. Então, esses três grupos acabaram parindo uma frequência maior no terço inicial do período de parição, sendo que os animais, as novilhas que não foram sincronizadas e peso abaixo do ideal, pariram menos no início da temporada de parição, que vai ter um efeito bem importante relacionado a isso. Então, basicamente, considerando um trabalho bem simples, bem direto, bem prático, mas com um, um banco de dados bem robusto, a gente pode considerar, e eu acho que é uma boa mensagem para ficar, que o que esse peso no início do acasalamento, aqui no caso acima de 295 quilos, ele aumenta a eficiência reprodutiva, ele consegue até debelar, enfim, equilibrar as condições com a utilização ou não de protocolos de sincronização, de cio, ou a indução da puberdade. A sincronização do Extra, bem que eu falei, ela melhora a distribuição dos partos, jogando isso, talvez seja um dos principais efeitos mesmo, concentrando os partos no início do período de parição. Ou seja, as novilhas acabam, até porque elas respondem a um protocolo, né? Emprenham, ou têm uma capacidade, uma potencialidade de emprenhar logo durante o protocolo, no primeiro dia, vamos dizer assim, do acasalamento. Então, elas vão parir mais cedo, vão ter um tempo maior de recuperação e todos os benefícios na sequência. Inclusive para as que estavam abaixo de 295. E aí a gente pensa que uma recomendação pode ser realizar o protocolo de indução e sincronização em ovelhas ainda com peso inferior da média ali do grupo. Ah, considerar, o que que a gente tem que considerar? Nesse caso foi 295 quilos. A gente tem que considerar que aquelas que estão com peso acima do indicado no rebanho, né, dos 65% do peso adulto, a gente pode pensar no protocolo para sincronização, para parir mais cedo, excelente, e eventualmente até auxiliando no processo de indução. Nas que estão abaixo, com bastante racionalidade, considerando valores, considerando investimento, pode-se indicar a utilização do protocolo nas que estão abaixo, porque ele pode eventualmente equilibrar, que nem nós vimos no resultado,
deficiências nutricionais, ou seja, elas não estavam com o peso indicado. Mas tem que ter bastante cuidado, porque muito abaixo vai ser prejudicial, pode ser prejudicial, não vai ter resposta, e tem que se considerar, começando o protocolo, logo no início do período de acasalamento, mas também indicar que elas continuem ganhando peso. Como a gente viu, acabam que elas, novilhas abaixo, tem uma frequência menor de partos depois no terço inicial lá do período de parição, mas se elas continuarem ganhando peso, no final não afeta a taxa de gestação geral, como a gente viu, a taxa de parição geral, como a gente viu nos nossos resultados. Considerações finais ou gerais de todo o que nós demonstramos aqui. Bom, considerar a condição nutricional, determinar que os animais atinjam essa condição, ou peso-alvo, né, o peso de acasalamento, então acima de 65%, 60, 65%, dependendo da genética até superior, que aí independente da condição de utilização ou não de protocolos hormonais, as novilhas vão responder bem. Otimizar dietas, né, durante o período de recria para que elas consigam seguir desenvolvendo e ganhando peso para atingir o nosso peso-alvo, buscar alternativas que tenham um valor mais baixo para investir no desenvolvimento das novilhas, né? Utilizar protocolos hormonais para novilhas que estão abaixo do peso, aqui no caso estou usando o exemplo do trabalho de 295 quilogramas, considerando uma potencial resposta para que possam induzir essas novilhas, mas que elas continuem ganhando peso. E ter depois também todo, pensando de uma forma mais holística, né? Ter todo um preparo, uma situação de manejo e controle para quando essas novilhas parirem, como primíparos, parindo mais cedo, mais jovens, com a necessidade delas ainda de desenvolvimento, de crescimento, que elas tenham condições de seguir crescendo quando depois forem primíparas. Então, isso é algo que a gente tem que pensar não só neste ano, para que elas emprenhem, mas também na condição do ano seguinte, para que durante a aparição elas tenham um parto saudável e condições desejáveis para se recuperar durante o período pós-parto para para sua sequência e no próximo acasalamento e reconcepção. Então, gostaria de agradecer mais uma vez aos participantes desses trabalhos, dos dados que eu demonstrei, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade da Flórida, o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, no PEC Hub, o nosso grupo, né, o Elo Team e a Revista Pecuária Sul. Questionamentos, alguma sugestão, alguma coisa que ficou, por favor, podem entrar em contato. Esse é o meu e-mail, o meu contato no Departamento de Zootecnia da Universidade Federal de Pelotas. Então, muito obrigado pela audiência e ficamos em contato até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.